ouvir a palavra de Deus, o nosso pastor, e que você possa receber a palavra de Deus. Esta palavra poderosa, esta palavra viva, esta palavra maravilhosa que permanece para sempre, a poderosa palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai amado, Pai Santo, nós vamos receber o alimento agora. Fala conosco, fala comigo, Senhor. Que o Espírito Santo nos convença, Pai, a obedecer a Tua vontade perfeita e agradável. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, amados. Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5. Glória a Deus, que nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, engrandecer o seu santo nome, louvá-lo pela salvação da nossa alma, e também assumir a posição em Cristo Jesus que Ele nos deu. Somos o povo de Deus, conhecemos os mistérios de Deus em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Só Ele que sabe. E quem tem o Espírito de Deus pode discernir a vontade de Deus cada dia. Capítulo 5, versículo 11 da segunda carta aos Coríntios. Nós sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar às pessoas a verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, nós queremos dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Versículo 13. Pois se estamos loucos, é a favor de Deus, e se temos juízo, é a favor de vocês, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Então, daqui por diante não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se alguém de nos tem tornado cristão, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Porque quem está unido com Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E tudo isso foi feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos a amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, essa é a nova mensagem. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo Ele está fazendo
com que eles sejam seus amigos ou reconciliados com Ele, né? Deus nos mandou entregar essa mensagem que fala da maneira como Ele faz, como que eles se tornem seus amigos ou reconciliados. Portanto, estamos aqui falando em nome de Jesus Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Pode sentar. Aleluia. Uma versão um pouco diferente, mas que fala de uma forma mais simples para nós entendermos. Nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E Ele também nos deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Quando nós cultuamos ao Senhor, vemos a igreja do Senhor. A finalidade é de fazer reconciliações, isso é, tornar as pessoas que, por causa do pecado, se tornaram inimigos de Deus, passem a ser agora amigos de Deus, reconciliados. Esse ministério de reconciliação é de apaziguamento, é de intermediação. O próprio Jesus se tornou o único intermediador entre o homem e Deus. Deus e o homem estavam separados pelo pecado. Jesus se interpôs nesse meio e através de Jesus o homem é reconciliado com Deus. Não é pela justiça do homem, não é pelo que ele está fazendo ou é agora. O homem é reconciliado por Deus quando ele, através do Espírito Santo, convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele reconhece a sua necessidade de um Salvador, de alguém que intermedia essa culpa, essa dívida impagável que nós, por meio do homem, por meio da religião, da religiosidade, da caridade, de fazer bem, procura com isso conquistar esse direito de salvação. Mas esse direito de salvação não é conseguido por obras, não é conseguido por sabedoria humana, não é conseguido por sacrifício pessoal, pois a única forma de reconciliação entre o homem e Deus foi estabelecido, que era Jesus Cristo, que seria enviado como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus Cristo veio, Ele tornou-se agora a única esperança que a humanidade pode ter da reconciliação com Deus. Quando é necessária uma reconciliação, é porque houve o quê? Houve uma briga, houve um desentendimento, houve uma separação. E a reconciliação reúne novamente, tira as diferenças, elimina as barreiras que havia para essa reconciliação, para essa amizade tornar-se novamente uma amizade verdadeira. E o homem tentou, durante séculos e milênios, fazer isso pela sua própria força. O que ele conseguiu foi somente mais guerras, mais inimizades, mais destruição e mortes. Mortes, não somente de seres humanos, mas principalmente a morte de animais. Imagina quantos milhares de animais eram mortos todos os anos, para que o homem
na tentativa dele de reconciliar-se com Deus, de reconhecendo pela a sua consciência de que ele era um pecador, pois reconhecia que na natureza natural dele, isso é, ele não consegue manter-se limpo nem sem pecado, pois uma força maior do que o desejo dele de fazer o certo o leva a fazer o errado. Se você ler Romanos capítulo 7, Paulo explica bem isso. Ele mesmo, como um homem que servia a Deus, ele reconhece no capítulo 7 de Romanos que ele, embora tivesse dentro dele um desejo de servir a Deus, de fazer o que era certo, ele dizia: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. E ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará dessa condenação? Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele mesmo responde dizendo: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele nos reconciliou com Deus. Ele na sua morte na cruz levou todas as nossas maldições. Levou todos os nossos pecados. Toda a inimizade que havia contra Deus. Agora é possível essa reconciliação. Porque o intercessor, o intermediador, o único que podia fazer uma ponte entre nós e Deus, criar um novo e vivo caminho, foi Jesus Cristo, e Ele fez isso. Agora eu e você, nós temos esse acesso direto ao Pai. Não foi por nenhum esforço pessoal de nenhum de nós, foi pela morte de Jesus. Então o impossível através de obras, o impossível através de sacrifícios imperfeitos, como a Bíblia bem deixa claro, que quando os homens no passado, pela lei, sacrificavam animais, eles não removiam o pecado, eles cobriam o pecado quando Deus olhava para a humanidade, e aquele que sacrificou o animal pelos seus próprios pecados, ele tinha de Deus uma visão diferente dos outros que não se arrependiam. Deus olhava para o sangue do animal sobre o pecado daquela pessoa e sabia que ali estava a fé daquela pessoa no sacrifício perfeito que viria para remover. E é por isso, amados, que o que nós vamos fazer a memória hoje é tão importante. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz e depois ressuscitado, tudo aquilo que foi feito no Velho Testamento e tudo que foi feito depois da pregação do Evangelho, seria tudo em vão. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: se Jesus não tivesse ressuscitado, ou se ele não ressuscitou, é vã a minha pregação e também é vã a vossa fé. Não adianta crer se não houve esse sacrifício perfeito. Porque sangue de touros, de bodes, de animais, de cordeiro, não tira pecado, não remove. Mas então por que sacrificar? Porque pela fé se sacrificava. Fé, mas o sacrifício não é uma obra. É uma obra da lei que demonstra a fé de quem sacrifica no que virá. É por isso que Tiago falou: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso é, se alguém sacrificava, estava mostrando fé, e não que ele ia ser salvo pelo sacrifício. Mas ele ia ser salvo porque creu que Deus enviaria o Cordeiro Pascal perfeito, o último e o único sacrifício que Deus aceita para remover pecados, ainda não tinha chegado.
Então, na esperança dessa salvação, é que eles sacrificavam animais. Então, é por isso que a Bíblia diz que a criação geme, esperando a vinda e a volta do Redentor. Porque Jesus não só redimiu o homem, como também poupou a vida dos animais na sua morte. Porque depois de Jesus, não há mais necessidade de sacrifícios. O único sacrifício que Deus aceita para remover pecados é o que Jesus fez na cruz do Calvário. E se você creu em Jesus, você pode ter certeza que os seus pecados já foram removidos e não cobertos. E se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, o que aconteceria? Todos os sacrifícios do passado seriam em vão, porque eles não removeram o pecado. Mas então por que, pastor? Porque quando eles estavam cobrindo os pecados pelo sangue, Deus olhava e via o sangue do animal sobre o pecado do homem. Então Deus sabia que aquela pessoa tem fé, porque o justo vive pela fé. E o sacrifício, embora sendo uma obra, ele tinha que ser uma obra de fé. Então, quando você e eu temos as dificuldades da vida, nós sabemos que tudo que fazemos no jejum, na oração, na santificação, na separação do mundo, muitas vezes é difícil porque há hábitos e há costumes que devemos deixar de lado, abandonar. Isso tudo é um sacrifício. Mas é um sacrifício por fé e não um sacrifício para a redenção, para a redenção. Como a Bíblia diz, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com inteligência. Isso é um culto não simplesmente se deixando levar por qualquer palavra que possa ouvir, e principalmente aquelas que elevam o nosso ego, a nossa autoestima, que massageiam o nosso ego, que está cheia de promessas, de bênção, prosperidade. Isso muitas vezes nos engana, achando que muitos acabam achando que Deus está obrigado a nos abençoar, obrigado a dar para nós tudo aquilo que pedimos, pois Ele tem que ouvir nossas orações, porque cremos em Jesus. Quando na verdade a Bíblia Sagrada não fala nada disso. Tem crentes hoje que não aceita a aflição, não aceita passar por problemas. E alguns até dizem, repreende, não aceite, decrete, determine. Isso é uma falácia inventada, uma mentira inventada para diminuir o poder do Evangelho, onde o homem é ensinado a mandar em Deus, a usar Deus como um servo e não como um Senhor. Ele não quer que Deus deixe de cumprir suas promessas na vida, quando Deus, Ele é fiel em suas promessas, mas para aqueles que são fiéis, para aqueles que temem o seu nome. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muitos crentes que são verdadeiros, mas não são sábios, porque a sabedoria nos leva a temer a Deus, e o temor ao Senhor nos leva a buscar o que Deus quer de nós. E se eu quero saber o que Deus quer de mim, eu vou ler a sua palavra, porque a palavra é a boca de Deus aberta. Eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou me consagrar ao Senhor. E quando eu me consagro, quando eu leio sua palavra, quando eu busco a verdade nela, o Espírito Santo começa a dentro de mim mostrar. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, é como você se aproximasse de um aparelho de raio-x. Você vai se aproximando, vai aparecendo coisas que você não vê.
E você começa a ficar muitas vezes assustado e ver, meu Deus, olha só, nem estava percebendo que estava fazendo isso, porque você se aproximou de Deus. E quanto mais você se aproxima, mais a luz de Deus alumia a sua vida. Aleluia! E é tão bom quando você pode reconhecer isso. É tão bom quando nós podemos reconhecer, meu Deus, eu preciso melhorar. Senhor, eu estou fraco na fé. E a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo também estava sentindo uma necessidade de uma libertação de um problema, que ele chamou de mensageiro de Satanás, que vinha esbofeteá-lo, e ele orou a Deus por 3 vezes para que Deus tirasse isso dele. Deus, o Senhor Jesus falou, Paulo, eu não vou ouvir essa oração. Tem muita oração que Deus não ouve. Ontem foi falado sobre isso na lição da escola dominical, aqui na escola sabatina. Por que Deus não ouve a oração? Algumas delas. Porque Deus sabe o amanhã. Deus sabe as consequências de uma decisão dele para você. Deus sabe quando ele vai fazer algo para você que no momento parece bênção, mas ali na frente se torna mal. E então ele não ouve a oração. Ele não atende o seu clamor. Deus quer que você entenda que Ele é o Senhor, Ele é poderoso, e Ele conhece a necessidade, Ele sabe o que você e eu precisamos. Por isso, quando Ele resolve atender a oração, é porque está de acordo com a vontade dEle. E muitas vezes, pedidos que nós fazemos, nós começamos a nos consagrar, começamos a jejuar, orar, insistentemente buscando aquilo, chega num ponto que você diz, eu não quero mais isso não. Por quê? Porque você percebeu que chegando mais perto de Deus, você entendeu o porquê que Deus não estava respondendo. Então, se você quer ter a resposta fiel de Deus, e não deixar o coração te enganar, porque a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, mais do que tudo. Então, os caminhos da nossa vida são definidos pelo coração. E é por isso que ele fala, o Provérbios fala, né, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O que é o coração? É os sentimentos, é as vontades, é os desejos. Que muitas vezes a maioria é o desejo carnal, é a necessidade momentânea, é aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. O coração, ele fica nos enganando. Porque muitos crentes falam assim, mas eu senti paz no coração. Eu senti meu coração que estava... Irmãos, isso é engano. Porque se você orou, está orando e você não tem certeza que isso é Deus, o coração está te enganando, te levando para o mal, inclinando para a carne, para apenas atender uma necessidade, um momento da sua vida, e isso te levará à queda, o afastamento de Deus, e o perigo ainda de ser o teu nome riscado do livro da vida, pois você trocou as coisas de Deus pelas coisas que você achou necessárias para a sua vida. Por isso que Paulo falou, miserável homem que sou. Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Mas você, quando ler isso, você vai ao capítulo 8 do livro de Romanos, e você vai ver que o primeiro versículo já fala agora. Se você entendeu a vontade de Deus, se você entendeu o porquê que você faz o mal em vez de fazer o bem, quando você na verdade quer fazer o certo em vez de fazer o errado, você vai para o capítulo 8. E lá você vai ler que ele escreve, mas agora, depois de todos esses problemas, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo que nós lemos no segundo a carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, fala, os que agora vivem, não vivam mais para si. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Os que agora vivem, não vivam mais para si,
mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida, se ela está em Cristo, nós vamos ser realmente novas criaturas, novo pensamento, nova atitude, novos desejos, porque se Cristo ele tem a predominância, se o reino de Deus é primeiro lugar na minha vida, então eu terei o abastecimento necessário em todas as áreas. Isso é, Deus vai suprir todas as nossas necessidades, tanto físicas, emocionais, tanto as sociais. Tudo aquilo que eu preciso está na minha submissão à vontade, para que Cristo viva em mim, para que através da minha vida Cristo possa ser visto pelas pessoas. Mas infelizmente, amados, muitas vezes é difícil negar o nosso eu, negar o nosso ego. Ficamos na balança. Deus não tolera crente em cima do muro. Deus não tem como dele o crente que está indeciso em obedecer, porque Satanás já está no controle do muro. O muro que separa o homem de Deus é o pecado, e a indecisão é pecado. A Bíblia diz: tudo que o crente deve fazer é sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do amém. É a Bíblia, amados. Não adianta a gente querer dar um jeito, a gente quer encaixar de alguma forma o nosso jeito, a nossa forma, e Deus não vai aceitar isso. Ou eu sou de Deus ou não sou. Ou eu escolho obedecê-lo, ou eu vou desobedecê-lo. Ou eu vou aceitar e submeter-me à sua vontade, ou eu vou me rebelar contra ela, porque não está de acordo com aquilo que eu quero. Quando Josué, ele viu que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, dividido, Josué falou: vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O único jeito de o crente ser vitorioso é essa decisão. A decisão não pode demorar, não pode ser adaptada ao momento, à situação, não. É sim, sim, não, não. Passou disso, não é de Deus, é do maligno. Isso é dúvida, não é de Deus. Vocês vão entendendo? Dúvida não é de Deus. Quem coloca dúvida na sua vida é Satanás, é o diabo, é o inimigo, é aquele que quer te matar, te roubar e destruir a sua vida, a sua fé, a sua alegria, a salvação, a sua eternidade. Ele está perdido, ele já foi condenado e ele quer puxar todos aqueles que estão em dúvida para o lado dele. Bom, o duvidor já está do lado dele. E não se brinca com as coisas de Deus. Nós não podemos, amados, nivelar Deus com o nosso jeito de ser. Deus conhece, Deus nos ama, Ele provou o seu amor na cruz do Calvário. Quando entregou Jesus, Ele não precisa de conselheiros. Ele é Deus Todo-Poderoso, sábio, poderoso, santo, justo. Ele é um Deus que não tolera a iniquidade, porque Ele é puro, Ele é santo, e Ele julgará todos aqueles que aborrecem os seus estatutos, os seus mandamentos. Os mandamentos que Ele deu a Jesus Cristo para ensinar. Jesus, Ele reduziu isso de uma forma para mostrar que tem alguns mandamentos que, se você cumprir, você estará cumprindo todos. Quando perguntado qual era o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas,
ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior do mandamento, e aqui está incluído toda a lei dos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa, se você está dividido entre obedecer a Deus ou qualquer outra coisa, você está fora desse mandamento. Você não está amando a Deus sobre todas as coisas. É uma questão de decisão pessoal. Eu não posso interferir nisso. Deus, Ele já te deu todas as oportunidades que você poderia, eu poderia e você poderia ter para tomar a decisão certa. Porque Ele promete que vai te guiar. Mas para que Ele possa te guiar, você tem que entrar no ônibus dele. Você tem que entrar no carro dele, você tem que entrar na direção dele. Isso é, você quer que ele te guie, que te leve pelo caminho certo, mas você está fora. Você está olhando, será que eu entro, será que eu não entro, será que é certo? Então os indecisos, os confusos, é porque ainda não deixaram o Espírito de Deus clarear a sua mente e dar a entender o que realmente é certo e errado. Se quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que Deus sela você com o Espírito Santo, você põe o Espírito Santo para morar dentro de você. E agora você pode consultá-lo, você pode orar e ele vai te indicar o caminho certo. No início, haverá uma briga, um novo convertido. Tem muitos que têm uma briga interior. Essa batalha interior é do velho eu, o velho homem, com o novo homem. Ele se tornou uma nova criatura. As coisas velhas têm que passar, tudo tem que se fazer novo, mas o velho quer voltar, o velho quer ainda continuar, e é uma tentação. Mas agora eu não posso mais, eu fazia antes isso, agora eu não posso mais. Então certos hábitos e costumes antigos, o hábito é difícil tirar, e só no poder de Deus, só no poder da oração, só no poder da entrega, da consagração é que eles vão sair. Não adianta tentar fazer na mente, eu vou conseguir, porque não adianta você usar a mente, a força da mente não resolve nessa hora, porque a força do pecado é maior. A mente do pecador, ela é totalmente dominada, escravizada pelo pecado. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, a sua mente é liberta desse poder, mas ainda tem a presença, tem a lembrança. Deus não apagou sua memória. Até para muitos de nós seria ótimo se Deus nos desse um apagão no passado e a gente só enxergasse o presente. É verdade ou não é? Quero dar vontade de fazer isso. Deus, apaga esse passado. Eu quero só olhar para frente agora, para Jesus. Vai ser mais fácil. Porque tem muita gente que está andando para Jesus, mas tem uma coisa puxando ele para trás, para o lado. As velhas amizades, os velhos costumes, as coisas que fazia antes, aquelas reuniões com bebidas, com palavrões, com piadas, com coisas que agora já não pode mais, agora já não é mais ambiente santo, salutar para o crente em Jesus, porque isso contamina. Mas aquilo ali segura, aperta, te puxa. E tem hora que nos momentos de altos e baixos do nosso humor, a gente acaba ficando com raiva e quer voltar para lá. Vou ficar lá, eu vou tomar uma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai esquecer minha cabeça. Deus está olhando para você e está dizendo: lá vai o Acatian sujar a fralda. É verdade, lá vai o bebê. Mas mesmo assim, Deus olha para dentro de nós e Ele vê o que está no íntimo nosso. Muitas vezes é um momento externo, é um estar, não um ser. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Quando você está, é um momento. Mas quando você não é um momento. Aquilo ali é o normal.
Então, quando eu estou em Cristo, eu posso deixá-lo. Mas quando eu sou de Cristo, é outra coisa. Posso até dar uma escorregada, mas eu não vou sair do caminho. Eu vou olhar sempre para Ele, o autor e consumador da minha fé. É por isso que Ele nos chama para embaixadores, para representantes dEle. Somos embaixadores, como se Cristo vivesse em nós. Isso é, através da nossa vida, Cristo se revela ao mundo. É isso que você precisa entender. Eu e você somos chamados. O Paulo diz aqui, nós gememos aflitos enquanto estamos vivendo dentro desse tabernáculo, dessa barraca. O corpo é considerado aqui em certas traduções como uma barraca, uma moradia provisória. E mesmo essa moradia que você tem hoje, pode ser até casa nova, é uma barraca. E um dia esse negócio vai acabar, não é verdade? Mas a casa que nós vamos herdar, o corpo glorificado, é eterno. Então, como Jesus falou que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria, e o que vivesse e cresce nele jamais morreria. Ele estava dizendo o seguinte: você continua aí nesse provisório, mas você já está, aleluia, reservado para o eterno. Um dia isso aí vai cair para a sepultura, vai virar pó, ou se eu voltar antes disso acontecer, isso vai ser transformado. Foi uma metamorfose instantânea. O que é mortal se reveste de imortalidade, o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. E Paulo diz lá em Coríntios: estaremos para sempre com o Senhor. E essa é a esperança, amados. Então, por isso que ele diz: deixando as coisas que para trás ficam, nós prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Aleluia. Aí fica fácil dizer, quando nós decidimos essas coisas, amados, nós dizemos: aquele que vive agora, no versículo 15 do capítulo 5, aquele que vive agora não deve viver mais para si. Sabe essa coisa? Aí eu tenho o direito de ser feliz. Aí eu quero ser feliz. Eu tenho esse direito. Esse eu, enquanto estiver dominando a sua vida, você nunca vai ter a plenitude de Deus. Porque o eu, o ego, ele traz a você uma necessidade de autossuficiência, uma necessidade de você se sentir dono de si mesmo, quando na verdade, antes de Cristo, a gente era o quê? Era livre? Escravo do pecado. E agora, nós cremos em Jesus, somos libertos da escravidão do pecado, mas você agora é escravo de quem? Da justiça, de Cristo. Mas que escravidão é essa? Era aquela escravidão do escravo da orelha furada. Na época, quando o tempo da escravidão ainda existia, e um escravo, ele era dado a ele a carta de alforria ou a liberdade. O dono dele dizia: olha, eu vou te dar essa carta diz aqui que você agora é uma pessoa livre, que você não pode ser mais escravizado. Então ele andava com aquela carta, mas ele falava: mas eu não quero, eu gosto de estar aqui, eu quero servir ao Senhor. Aí você fala assim: então o único jeito é você ter em você uma marca, e que todos que olharem para você vejam que você é um escravo que foi liberto, e ninguém pode pegar você para escravo.
e essa marca era um furo na orelha. Então, quando ele furava a orelha, tirava um pedaço aqui, fazia um furo. Onde ele estivesse, em qualquer lugar, todos que olhavam para ele assim, olha, aquele é um escravo voluntário. É um escravo que foi liberto, mas quer continuar servindo o seu Senhor. Então a Bíblia nos trata assim: Deus tirou você da escravidão do pecado, e agora você se tornou escravo de Cristo, mas o escravo de Cristo tem que ser escravo voluntário, não um escravo oprimido, imposto, sem direitos. Nós temos os direitos. Não tirou a tua consciência, não tirou a tua liberdade de escolher, mas você agora, para escolher o que Deus quer, tem que ser dessa forma que a Bíblia ensina. Os guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos nós temos problemas com a nossa personalidade, que na psicologia foi definida com 4 tipos de comportamentos que cada um tem, ou quando você se comporta na sociedade, você é identificado como sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Ok. Melancólico é tipo assim, aquela pessoa que está sempre vendo as coisas pelo lado errado, né? O copo nunca vai estar cheio, vai estar sempre para baixo, vai estar acabando. Então a pessoa sempre vê as coisas ruins. Assim, hoje não, mas vai piorar. Choveu, chovendo. Vai fazer sol, nossa, sol, vou sair do sol, vou queimar. Então a pessoa começa a sempre ver sempre as coisas para baixo. Esse é o melancólico. Já o colérico é aquela pessoa que qualquer coisa já um estupim, já está desse tamanho, você toca fogo aqui, já explode. Já o sanguíneo, colérico, age mais ou menos iguais. Mas o fleumático é aquele que calculador, calculista, né? Ele não tem pressa. Você quer fazer as coisas, ele... vamos pensar, vamos ver. Né? Quando o sanguíneo e o colérico estão juntos, né? Um puxa o outro, né? O fleumático segura para pensar, para calcular, para ordenar, e o sanguíneo quer avançar, né? Quer romper. Tudo bem, faz parte. Mas aí agora, pastor, eu sou assim. Tenho estupim. Fraca, qualquer pessoa mexe comigo, eu já quero. Como é que eu faço? Bom, o crente em Jesus, quando aceitou Jesus, ele adquiriu um que a psicologia não explica. Adquiriu outro temperamento, que é o quinto. E o quinto temperamento é os 4 juntos, controlado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós, sois guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus implanta em qualquer um de nós, não importa se você é sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, ele implanta o que? O fruto dele em nós. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Isso é o domínio próprio. Esse domínio próprio que é difícil para muitos. Alguns se dominam até demais, que nem sai do lugar, fica travado. Outros já saem rompendo tudo e tem que voltar para buscar o que deixou lá atrás. Então, como equilibrar isso? Só o Espírito de Deus faz isso. E é por isso que nós, entendendo quem somos, nós vamos saber que nenhum de nós é igual. É por isso que precisa tolerar um ao outro. Porque a gente muitas vezes quer fazer um padrão na igreja, né? Quer fazer uma forma e coloca todo mundo dentro da forma. Eu vou fazer uma forma, todo mundo vai passar ali na porta pela forma. Quem não passar já fica lá fora. Não adianta. Somos
diferentes, mas em Cristo todos nós somos chamados para um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só momento de comunhão. Graças a Deus que somos diferentes, amados. Graças a Deus que temos diferenças, porque senão seria muito monótono, não é verdade? Todo mundo aqui, igual eu me lembro que meu irmão era muito quietão, o irmão mais velho que o Senhor já levou. Era muito quietão, não falava muito. E tinha outro também que era assim, aí ele vinha lá, gostava um do outro, mas sentava perto lá, outro sentava, e aí? Tudo bem? Tudo bem. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, tudo bem. Ficava